Quem já foi lá no Teams dar uma sapiada já viu. Calma, Sara, vamos esperar chegar lá, tá bom? Vamos esperar. Quem já foi lá no Teams e deu uma olhadinha, já viu que a gente colocou o questionário do Forms para aula prática, certo? Então, semana que vem teremos aula prática. Professora, por que que deixou para a última hora? Mesmo motivo da Imuno. Da Imuno foi pior ainda, foi mais em cima da hora. A gente está esperando ver como que fica esses anúncios do governo antes de comunicar vocês, para não ficar tendo que desmarcar as coisas, tá? Então, em teoria, agora até a Páscoa não teremos mudança. Apesar de a gente estar tendo problema em alguns lugares de transporte na cidade de São Paulo, não afetou mais o pessoal que está no ABC. E pelo decreto que a gente tem do Estado, vocês vão ter aulas práticas normalmente, mesmo estando na fase vermelha, que é o que o decreto está lá preconizando para a gente, tá? Do ensino superior, que quem é da área da saúde vai ter aula prática. Mais uma vez, é obrigatório ir? Não. Eu mesmo não fui na aula de quinta. Vocês viram que eu faltei? Que eu pus mó pilha aqui em vocês na quarta e não apareci quinta? Por quê? Eu tava com sinais gripais. Quinta-feira de manhã eu acordei muito ruim, fui até fazer teste de Covid, então eu não fui. Então, quem tiver com com sinais gripais, tiver com febre, entrou em contato com alguém que ficou positivo, tem alguém do grupo de risco na família, pondera se pode ir ou não, tá? Claro, né? Se você tá com sinais gripais, você nem vai. Agora, os outros, você pensa direitinho se vale a pena ir ou não. Resolveu que vale a pena ir? Ir, quero lá conhecer a professora Poliana, que dessa vez ela não vai furar, estará na Vergueiro, junto com a professora Mari. Preenche o Forms que sim. Não vai, preenche o Forms que não e já deposita o termo de consentimento lá. Vocês vão ter aula também de BioEng no mesmo dia, porque não teria como vocês terem BioEng e ir para aula remota. Então, vai ser junto às práticas. Provavelmente vocês já tiveram esses avisos. Então, vocês vão chegar, vão para a aula de BioEng, um termo de consentimento para a aula de BioEng, entrega lá para o professor. Eu vou estar lá também para ajudar a Mari. Mesmo eu não sendo professora de BioEng, vou ficar lá com ela, ajudando ela. 7h10 começa a minha aula, a gente vai continuar no laboratório. A gente encerra BioEng e começa micro, 7h10. Entrega outro termo para microbiologia. Então, vocês têm que levar quantos termos? 2, tá? É um por aula, porque a gente tem que depositar isso na secretaria. Quem não vai, tem que depositar um termo de não lá na BioEng e um termo de não aqui na micro. Professor, eu coloquei que eu ia, mas aí a minha mãe ficou doente. Credo, isola, não, minha mãe não. Eu fiquei doente, não vou mais. Por favor, avisem no Teams. Principalmente porque a Poliana já perguntou, que hora que começa? Começa às 7h10, vai até que hora? Até às 10. E tem gente que talvez, pode ser que tenha problema, tá? Tô falando da prática, Luísa, bem-vinda. Com transporte. Então, para evitar da gente programar uma aula começando 8h40, né? 8h45, para 3 alunos, 4 alunos só por causa da capacidade do laboratório, e no primeiro horário faltar gente, antes a gente programar uma aula todo mundo junto e todo mundo vai embora para casa em segurança antes do horário, né? Que vai começar a ter problema de deslocamento. Então, por favor, sejam muito honestos na hora que for lá responder o questionário, tá? Respondeu que sim, vamos fazer igual na Imuno. Professor, olha, eu desisti. Mas é para responder, tá? Porque na Imuno também aconteceu de gente que não respondeu e apareceu na aula. Tem que responder o questionário, a gente precisa programar. Não é que vocês não vão ter direito a ter aula, gente. Quem quiser ter aula, vai ter aula. A gente vai estar lá, vai ficar lá até às 10. A gente não quer, né, coibir vocês de terem aula de maneira nenhuma. A gente quer que você tenha aula. Só que a gente está vivendo um momento que tudo tem que ser muito programado. Se o meu laboratório cabe 16 alunos, eu só posso colocar 16 alunos. Se vocês falam para mim que vai ter 23 alunos, eu vou ter que dividir em 2 turmas. E aí, na hora que chega lá, chega 40 alunos. Não tem onde eu pôr. Eu preciso reorganizar, eu preciso ter mais laboratório. Ou o contrário, chega lá, vai 10 alunos na primeira e 3 na segunda. Não precisava ter dividido, a gente podia fazer tudo no primeiro horário. Então, pela realidade, tá, que a gente está vivendo, seja o mais honesto possível e avise, tudo bem. Alguém falou que teve um imprevisto, tudo bem, tá? Um ou outro imprevisto, gente, vai acontecer. Eu estava pronta para ir na aula, eu comecei a ter sinais gripais. Então, assim, podendo, avisa. Eu avisei, ó, professor Márcio, estou ruim, não vou nem entrar.
no campus, porque eu não paro de espirrar, meu nariz não para de escorrer. Na minha aula de manhã eu tive que pedir, por favor, gente, eu vou terminar um pouco mais cedo, porque eu preciso fazer um teste de Covid, que eu tô morrendo aqui, tá? Então, assim, já sabe, dentro do possível, seja o mais honesto possível, mas imprevistos acontecem. Na próxima semana, Matheus, Bioeng primeiro, tá? Então, vocês têm Bioengenharia 5h55. Quem vai estar lá na Vergueiro seremos eu e a professora Mari, na Norte, a Roberta e o professor Tony. Terminou a aula, já começa a microbiologia, na sequência. Então, a turma que já estiver tendo aula de bioeng já vai ficar para micro. Tudo bem? E aí, se precisar, a gente vai dividir. Se possível, a gente vai tentar arrumar 2 laboratórios, que é melhor. Quem não for na aula prática vai ser muito prejudicado no curso? Me mandaram aqui no particular. Não, tá? Não por quê? Porque a gente sabe que vocês estão vivendo um momento atípico. Se fosse uma aula totalmente presencial, eu ia te falar assim, olha, sim, tá? Sim, porque vocês fazem questão de ter aula prática, o professor perde tempo montando, dá um trabalhão. Então, o que eu der na prática é matéria dada, tá? Dada, pronto, acabou, vai cair na prova. E não quero saber, problema seu. Como a gente está vivendo um momento muito atípico, não, vocês não vão ser muito prejudicados. Por quê? Eu, particularmente, pretendo deixar uma atividade para vocês que mostre a técnica que a gente vai realizar lá, que é coloração de grã. Então, a gente vai fazer coloração de grã e quantificação de colônia. Vou deixar uma atividade para vocês mostrando isso. Claro, ver um vídeo não é a mesma coisa de fazer. A sensação não é a mesma, os erros não acontecem, né? A gente não sabe o que a gente está acertando e o que a gente está errando. E por isso, o que a gente pode fazer? Lá no final, numa última aula prática nossa, porque a gente tem mais aulas previstas esse semestre do que tivemos o semestre passado, a gente pode fazer uma repescagem das práticas. Ai, professora, mas eu não vou conseguir nenhuma, porque aqui em casa o negócio é feio. Tipo, a minha mãe tem tratamento de câncer, meu pai tem diabetes, tem problema cardíaco. Tudo bem, tá? A gente sabe que vocês são alunos que estão vivendo uma pandemia. A gente vai tentar suprir vocês com material teórico que ajude a entender a prática. Não rolou agora esse semestre, quem sabe semestre que vem já está todo mundo vacinado. A gente vai ter microclínica. O professor que for lá ter microclínica, ele vai ter que ter empatia. Esse pessoal veio da microbásica, mas ele veio do ensino remoto. Então, vamos dar uma repescada aqui, vamos ter empatia com essa galera aqui, vamos fazer de novo algumas práticas dentro das novas práticas que a gente vai executar. Não, professora, o semestre que vem ainda não rolou vacina, ainda estamos em casa, pelo amor de Deus, Deus é mais, isso não vai acontecer, não. Tudo bem, a gente tem uma disciplina lá no finalzinho que faz um apanhado geral de todas as disciplinas clínicas. O professor lá vai falar, olha, vamos ter empatia com essa turma, né? Pelo menos é para fazer isso. Esse pessoal foi prejudicado, eles tiveram menos aulas práticas, eles não puderam estar na faculdade com frequência. Vamos resgatar aqui as práticas, vamos trazer eles mais para o laboratório. Quando vocês chegarem no estágio, é para ter empatia com vocês. Vocês são alunos de pandemia. Vocês não são aquele aluno convencional. Então, lá no estágio, vai ter que ter empatia, vamos resgatar. Esse aluno, às vezes, pode ter chegado aqui sem ter ido no laboratório, né, na micro. Então, se ele agora vai para o setor de micro, vamos resgatar esse aluno, vamos salvar ele aqui para ele não sair perdido. Porque, gente, vamos ser honestos, não é interessante para nenhum professor que vocês saiam mal formados. O aluno que sai mal formado, a culpa é nossa. Então, em algum momento, a gente vai ter que resgatar vocês. Podendo ir? Claro, vá, tá bom? A gente está lá para atender vocês, vocês têm o direito e a gente vai fazer com o maior carinho do mundo, respeitando as regras de biossegurança. Não pode ir? Lembrem que vocês sempre vão ser uma turma de pandemia. Se o professor não tiver empatia, gente, sinto muito por ele, porque ele não merecia nem estar dando aula, ele tem que ter empatia por vocês nesse momento. Então, não tem essa possibilidade, tá, Joseli, de você voltar e assistir às aulas de laboratório. Não tem. Por quê? Porque quando você estiver lá, a gente está com outra turma em curso. E essa outra turma em curso, querendo ou não, ocupa espaço. Então, vamos supor que você está lá no 8º período e está tendo microbásica. A minha turma de microbásica tem 50, porque no presencial, normalmente, as turmas são maiores, né? A gente está tendo uma queda um pouquinho por motivos óbvios. Eu não posso pegar mais 50 alunos que não teve aula prática e trazer de novo, não cabe. Onde que dá para fazer o resgate? Igual eu falei para vocês, em outras disciplinas que abordam esse mesmo conteúdo,
Dentro da micro ainda dá tempo de fazer o resgate e nos estágios. Nos estágios, certeza que faz resgate, tá? É a melhor hora para fazer o resgate do aluno, é lá no estágio. Gente, vocês sempre vão ser alunos de pandemia. Sempre, não tem como. Vocês estão vivendo isso, entendeu? Vocês vão ser alunos de pandemia até formar. Porque vamos lá, vamos ser honestos com a gente mesmo. Vocês estão tendo aula remota, os professores estão se dedicando, estão cada dia mais tentando trazer você para a aula e para você aprender e ter interesse, porque é difícil ter interesse numa aula remota. Micro, então, gente, quando eu dou aula de micro, eu faço teatro, eu faço transformação pegando na mão do aluno, eu faço bactéria voar eu mesma, eu ando na sala, eu vou lá no fundo para olhar as lâminas com vocês. A gente está perdendo esse contato, tá bom? A faculdade fornece estágio, mas tem número de vagas, Claudiene. A gente perde esse contato, a gente perde esse dinamismo. Então, a gente está tentando driblar isso para fazer a aula ficar mais atrativa. Mas a gente sabe que o aluno aproveita menos. Vocês estão tendo que, na verdade, ter uma nova forma de estudo. Que o professor aqui agora virou, né? Só um minutinho, Matheus. Ele virou um orientador do que vocês precisam estudar. Porque vocês não conseguem ficar atentos aqui 3 horas. Eu duvido, eu dou. Então, a gente meio que orienta para vocês, né, o que vocês precisam estudar e vocês estão ficando mais independentes, que isso é bom. Isso vai ser um ganho maravilhoso, porque vocês estão aprendendo a ser mais independente, depender menos do professor. Eu falo isso por experiência própria, gente, eu sou mãe. Agora que fechou as escolas, minha filha chorou 2 dias porque ia ter que voltar a fazer aula online. Ela olha para o teto, ela olha para o chão, ela corta o cabelo, ela corta a roupa, ela brinca com a boneca, ela derruba tudo que está na mesa, menos olha para a professora. E o dela, gente, é 5 horas de aula. Começa às 7, acaba meio-dia. É tipo um negócio insano. Eu entro na aula, eu saio da aula, ela ainda tá lá na aula. Mas eu sei que é assim, tá olhando pro pé, dispersa, aí de repente eu chego lá e falei, filha, a professora tá no exercício 3, você ainda tá no 1. Ela me olha assim com aquela cara de, tá, e daí? O que aconteceu? Não sei nem o que aconteceu. Então, assim, criança é pior, mas é muito difícil, gente, manter o foco. Eu, como eu tô falando aqui, eu mantenho o foco. Agora, vocês aqui, ó, eu tô falando, igual minha filha vai entrar aqui agora. Sua mãe entra, aí você já para e olha. A televisão liga, aí você já para e olha. Não sei o que acontece, aí você para e olha. Aí você fala, eu vou ali só beber água. Aí você bebe água, abre a geladeira, olha, você já perdeu 10 minutos de aula. Porque a gente faz isso, é natural do ser humano. Na sala de aula, não, você senta e assiste a aula, tá? Cachorro latindo na rua, helicóptero que passa aqui na porta, meus vizinhos jogando bola na quadra. Tudo isso tira um pouco o foco. Apesar que na Unip tinha um campus que eu dava aula que o pessoal jogava também na quadra, lá em Alfa, e na Marquês também eles jogavam, mudaram a gente para o último andar, e a quadra era em cima, a gente ficava ouvindo eles jogando bola. Então, é mais difícil. Vocês estão tendo qual ganho de ser aluno de pandemia? Que vocês estão ficando mais independentes. Isso é uma realidade. Os alunos hoje trazem perguntas muito mais complexas da época do presencial. Porque no presencial, você ia lá fazer o quê? Ver o que o professor ia vomitar em você. Hoje, como você sabe dessa dificuldade, vocês estão se preparando sozinhos. Então, às vezes, chegam umas perguntas e a gente fala, gente, onde que essa pessoa leu isso, né? Já está lá na frente do conteúdo, porque vocês estão se preparando. Mas tem o lado ruim aí da moeda, que agora eu vou falar como professora. Puxei a sardinha para vocês, e essa turma é muito boa. Como professora, vocês também estão folgadinho, porque vocês sabem que na hora da prova vocês vão se virar e vão passar. Então, a parte de avaliar, que infelizmente ainda é prova, vocês estão levando nas coxas. Eu garanto que se fosse presencial, tem muita gente que está sem DP que não estaria sem DP. Não é maldade, não, tá, gente? É realidade. Porque tá mamãozinho com açúcar passar, né? Uma provinha, 20 testezinhos. Vocês têm todo o material aí na mão de vocês, tudo bonitinho que o professor usou o semestre inteiro. Se fosse lá no a nossa aula presencial, é questão discursiva, o exame é tudo aberto, a gente não disponibiliza material. Vocês estavam, ó, desculpa a verdade, ia ter que estudar pianinho. Então, assim, tem os dois lados, e ninguém pode esquecer isso, tá? Ninguém pode esquecer isso de professor nem de aluno. Essa empatia vai ter que existir, certo? Então, fiquem tranquilos, vocês não serão esquecidos nem abandonados, vocês não foram até agora. Sempre que vocês estiverem seguros, pensam nisso. Vocês não foram esquecidos nem abandonados. A gente está aqui lutando por vocês, tá? Sempre levei em conta o sofrimento de vocês, mas levo do professor em conta também. A gente está sofrendo horrores. Espera aí, gente, só um minutinho.
Beleza, gente? Então vamos lá, hein? Muito amor no coração, muito foco. Parece que hoje vai bater 3.000 mortes, hein? Para quem chegou atrasado, tem aula prática semana que vem, mesmas regras da semana passada, junto com o BioEng. Agora só me lembre, eu defini os meios seletivos e diferenciais e a gente não conseguiu dar sequência, não foi isso? Porque a gente ficou conversando lá dos negócios de outras bactérias, de estômago, de diarreia. Foi uma aula que não rendeu, que a gente mais bateu papo de microbiologia do que teve aula, né, semana passada. Bom, então vamos fazer isso render hoje, vamos fazer render. Foi ótimo, eu adoro também, tá, Geraldo? É essa turma de quarta à noite e a turma de segunda à noite que eu dou imunologia, que é uma conversa. Ô, aula boa, gente, porque falar pro computador não é bom, tá? Não é bom ficar olhando aqui minha cara falando, é bem ruim, por sinal. Mas quando vocês participam e vira essa conversa, né, que a aula vai sendo levada em forma de um diálogo, dá para dar uma relaxada e ter uma aula mais leve. É essa turma, gente, e a turma de segunda à noite que eu dou aula, vocês estão de parabéns. De parabéns mesmo, ó. Muito bom. Vocês merecem todos os elogios todos os dias. Foi legal a aula prática de imuno? Conheceram o professor Márcio desse tamanhozinho assim, ó? Olha eu falando do Márcio. Eu falo do Márcio porque ele é meu amigo, tá, gente? Eu posso, vocês não. Vamos lá, então. Professor de imuno, para quem não sabe. O que a gente falou sobre os meios de cultivos? Tem gente que não sabe, tá, Poliana? Você tá rindo, mas eu te garanto, na hora que eu falei professor Márcio, tem gente que tá assim. Quem que é? De quem que ela tá falando? Só eu que posso falar, porque ele é meu amigo. A gente falou de meios de cultivos que, na verdade, são as fontes nutricionais que a gente utiliza na rotina. Começou, hein? Falei muito, agora começou valendo. Os meios de cultivo, os meios de cultura, então, né? São os meios que possuem a fonte nutricional que a gente vai utilizar na nossa rotina para fazer o quê? Isolar uma bactéria e fazer a diferenciação daquela bactéria. Nome e sobrenome, que é o que eu falo sempre. Então, o que vai ter lá no meu meio de cultivo? Ó, repeteco, hein? Eu vou estar controlando as fontes nutricionais. Todos aqueles fatores químicos que a gente falou. Sódio, glicose, fonte de carbono, fonte de nitrogênio, fonte de fosfato, elementos traços se for necessário e inclusive oxigênio. Porque eu posso utilizar alguns meios que já são reduzidos. Então não tem oxigênio na composição. Então tudo que é fator químico de crescimento, eu controlo ali no meio de cultivo. O que mais que eu vou controlar ali no meu meio de cultivo? pH, que também é um fator de crescimento, mas agora físico. E vou controlar também a concentração de água e sal, que aí vai estar relacionada com a pressão osmótica, que é um fator de crescimento físico. Já a temperatura e o oxigênio, de novo, a gente vai controlar nas condições de incubação. Então, onde que eu vou colocar essa placa depois que eu fizer o meu cultivo, o meu inóculo, depois que eu semear, certo? A gente coloca lá numa estufa. Essa estufa está na temperatura adequada, eu vou crescer mesófilo. Ela está em 35 mais ou menos 2. Ela tem oxigênio, porque essa bactéria é anaeróbica facultativa. Não, ela não tem oxigênio. Então, eu preciso pôr um gás inerte aqui dentro, eu preciso pôr oxigênio. Não, essa minha bactéria ela é anaeróbica, então eu preciso usar uma jarra. Eu preciso, né, tirar o oxigênio da parada, eu preciso fazer uma catalisação desse oxigênio. Dessa forma, eu estou oferecendo todas as condições necessárias para essa bactéria agora poder crescer e proliferar. Então, eu estou controlando os fatores físicos e químicos do crescimento para eu poder agora crescer essa bactéria e enxergar a colônia. Porque uma bactéria sozinha a gente não enxerga, mas uma população eu enxergo, e é o que eu quero enxergar uma colônia. Vou dar condições de hotel 5 estrelas para a bactéria, tudo do bom e do melhor. Vamos voltar então na apresentação dos meios de cultivos. Quais são as apresentações do meu meio de cultivo? Bora lá. Ele pode ser, vai ser Rapidex aqui, hein? Já falei isso aqui semana passada. Quimicamente conhecido, que eu comprei, peguei a embalagem lá, preparei, ou então já comprei a placa pronta e vou usar. Do jeitinho que ele tá lá, eu vou usar. Eu sei exatamente tudo que tem dentro daquele meio. Eu sei quantos gramas tem de carboidrato, quantos gramas tem de nitrogênio, quantos gramas tem de sódio, qual é a concentração molar dele, o pH, tudo bonitinho. A gente pode ter também aqueles meios que são complexos.
Qual que é a diferença aqui agora? Eu pego um meio base, tá? Um meio que eu sei, quimicamente conhecido. Normalmente a gente usa Miller-Rin, então pode usar outros meios assim simplesinhos. E adiciono alguma coisa, extrato de carne, extrato de levedura, extrato de planta, posso adicionar sangue, né? E agora eu tenho um meio que eu já não sei muito bem o que tá lá. Porque esses extratos, eles têm variação de concentração. Então, eu não sei exatamente mais o que está lá. Eu sei que tem proteína, lipídio, carboidrato, tem fonte de nitrogênio. Agora, quanto que tem de cada, eu não sei mais. Eles vão ser apresentados para mim, esses meios de cultivos, de duas formas. O meio líquido, que é o caldo. Então, se eu falar caldo, eu estou falando de meio líquido. E o meu meio sólido, que é o agar. Então, agar é sinônimo de meio de cultura sólido. No agar, a gente tem o quê? O agar-agar, que veio da alga, que a bactéria não come. Qual que vai ser a diferença dos dois? A gente vai falar um pouco mais disso hoje. No meio líquido, a bactéria cresce aqui, ó, misturada no meio. Eu não consigo separar a bactéria do meio, a gente vai observar isso como turvação. No meio sólido, como ele é uma gelatininha, a bactéria cresce aqui por cima, ó. E aí eu consigo olhar, observar o quê? Uma única colônia. Então, eu consigo enxergar aquele crescimento microbiano da forma que eu quero, a colônia isolada ali, bonitinha. Então, ele pode ser, ó, quimicamente conhecido, complexo, líquido e sólido. E ele pode ser uma mistura disso. Ele pode ser, ó, um caldo quimicamente conhecido, um caldo complexo, um agar quimicamente conhecido, um agar complexo, tudo bem? E, além disso, eles vão poder ser seletivos e diferenciais. O seletivo é aquele agar que vai inibir o crescimento de um grupo de bactérias que eu não quero, enquanto ele favorece o crescimento de outro. Vamos lá, um exemplo. Eu tenho um agar aqui que chama Maconque. Só um exemplo, tá? A gente vai falar de todos eles. Ele tem aqui na Constituição o cristal violeta, que inibe crescimento de bactérias gram-positivas. Então, não cresce bactérias gram-positivas. Então, se eu tenho uma amostra que eu faço o inóculo aqui, ó, e cresceu as minhas colônias depois de um tempo, essa bactéria ela tem que ser uma bactéria gram-negativa, obrigatoriamente. Porque as grãs positivas não vão crescer nesse meio de cultivo. Existem componentes que inibem esse crescimento. Então, ele é um agar seletivo. Ele vai selecionar um grupo de bactéria para crescer nele. E o que vai ser o meu agar, né? O meu meio diferencial? É aqueles que vão me contar uma característica daquela bactéria. Vai me mostrar uma característica que aquela bactéria tem, que vai me ajudar no diagnóstico. Os exemplos que estão aqui, ó. Eu tenho um agar sangue. Quando a bactéria cresce aqui, fez em bezinho, tem hemácia nesse agar, ó, agar sangue. Essa bactéria que está crescendo, ela libera hemolisina, que é uma proteína, uma enzima digestiva. E ao redor da bactéria vai fazer um halo transparente. Então, quando eu pegar a placa de agar sangue e olhar aquela colônia de bactéria, eu vou falar, olha, essa bactéria fez beta-hemólise. Vamos estudar tudo isso com mais detalhe, tá? É só para vocês entenderem. Então, é uma característica. Eu vou olhar lá para o agar e ele vai me contar que a bactéria é beta-hemolítica. Se ela fez beta-hemólise, eu estou vendo que ela tem essa enzima aqui, ó, hemolisina. Então, eu já sei, olha, essa bactéria pode ser o Streptococcus pyogenes, pode ser o Streptococcus agalactiae, pode ser o Staphylococcus aureus. Vai diminuir a gama de micro-organismo possível por causa daquela característica. O meu hipertônico com sal aqui, ó, com manitol, vai permitir o crescimento de quê? De só bactérias que gostam de sal. Então, ele vai ser seletivo. Seletivo para quem? Para bactérias halófilas. Professora, calma aí, mas ele está no diferencial. Por que ele vai ser diferencial? Por causa do tal do manitol aqui, ó. Quem gosta de comer manitol? Todo mundo gosta de comer manitol? Não. Lembra lá da aula passada que eu falava para vocês assim, ó, nos meios de cultura, a gente vai ver a formação de um produto. Então, eu vou ter um substrato e eu vou ver a formação de um produto. E quando esse produto é formado, ele altera o meio, lá na aula de metabolismo, no finalzinho da aula. E quando ele altera o meio, eu vou ver essa alteração nesse meio.
toda vez que um substrato forma um produto por causa da bactéria, né? A bactéria hidrolisou um substrato em produto e altera o meio, eu estou falando de um meio diferencial. Eu estou vendo o quê? Uma característica da bactéria. Então, no caso aqui do agar hipertônico com manitol, ele é seletivo porque ele tem sal, e aí ele seleciona os estáfilos, que são, né, halófilos facultativos, e ele é diferencial porque ele vai mudar de cor quando a bactéria comer manitol, quando a bactéria gostar manitol. Ele é vermelhinho, ele passa para o amarelo, e aí eu já sei que é Staphylococcus aureus. Acabei, fechei o diagnóstico numa placa só. Então, se eu tinha suspeita, eu vou poder escolher essa placa para ter certeza ou não. Cresci nessa placa, né? A bactéria apareceu colônia, hidrolisou manitol, Staphylococcus aureus. Fechei o meu diagnóstico, não preciso fazer mais nada em uma única etapa. O Macon, que já falei aqui em cima, ó, que ele era seletivo. Ele é seletivo para bactéria gram-negativo e ele também é diferencial. O que ele tem lá? O que vocês adoram, que vocês ouvem bastante na aula de bioengenharia? Lactose. E aí, toda vez que a bactéria fermenta a lactose, ela deixa o meio ácido. E aí, o meio é meio laranjinha, ele vai ficar pink. Onde você se perdeu? Vai ficar rosão. E aí, o que eu estou enxergando lá? Ó, bactéria fermentou a lactose. Eu estou indo um pouquinho rápido, Natália, mas é só para vocês entenderem o conceito. Eu vou repetir tudo, mas me fala onde você se perdeu que eu volto. A bactéria fermentou a lactose. Olha só, eu estou enxergando isso no meio. Essa bactéria conseguiu fermentar a lactose, então ela é lactose positiva. Ela tem lactase, é uma característica dessa bactéria. As bactérias que possuem lactose positiva, lá nos nossos bacilos gram-negativos, são principalmente E. coli e Klebsiella. Olha como já está me ajudando. Então, uma característica que eu estou enxergando ali no meio, ó, uma característica metabólica, vai me ajudar, vai me dar um indicativo de quem que pode ser aquela bactéria. O EMB, ele também é um meio diferencial. Para quê? Para lactose. Ele deixa a E. coli verde, ele deixa a Klebsiella azul. Espera aí, gente. Interomissão aqui, desnecessária. Deu para ouvir a voz, gente? Ah, na hora que ela chegou, né? Parece desenho animado. Bom, o EMB é bom que vocês respirem, dá uma respiradinha. O EMB, então, gente, ele também é diferencial. Vai mostrar o quê? A mesma coisa. Lactose, fermentação da lactose. Mas aí as bactérias vão ficar coloridas. Vai ter uma alteração no meio que vai deixar essa bactéria colorida. Verde, E. coli, azul, Klebsiella. Então, eu vou estar olhando e vou falar, olha só, essa bactéria fermenta a lactose. É a característica do crescimento. É a característica que está me dando. E aí eu começo, então, a usar agora meio de cultivo. Alguém tinha me perguntado no finalzinho da aula, assim, ó, professora, mas como que eu vou saber qual meio de cultivo escolher? Né? Como que eu vou saber qual meio de cultivo que eu vou escolher? Você vai saber, porque na verdade a gente já tem um protocolo meio que passo a passo. Quando você recebe uma amostra e você faz o GRAM é exatamente para isso. Dá para pular etapa? Dá para ir direto para o meio de cultivo? Dá, tá? A gente vai entender como. Mas vamos entender lá do comecinho, como se a gente fosse fazer todas as etapas, passo a passo. Se eu vou lá fazer um GRAM, eu vou saber já qual que é a característica morfotintorial daquela bactéria. Então, eu já sei, por exemplo, que são cocos gram-positivo. Se eu já sei que são cocos gram-positivo, de praxe a gente já taca no agar-sangue, tá? Já taca aqui no agar-sangue e já começa a fazer a identificação. Na verdade, tem uma etapa antes que chama catalase. E aí a gente vai, então, saber se eu vou usar um salmanitol ou um agar-sangue para fazer a identificação. Agora, se eu já vi lá bacilos gram-negativo, eu já vou para um meio seletivo para gram-negativo. Pode ser uma conc, pode ser o EMB. Então, falar, olha, tem bacilo gram-negativo, vou pôr num meio que só cresce gram-negativo.
E agora eu vou começar a observar como que esse micro-organismo vai crescer. Se ele vai gostar de lactose, se ele vai gostar de glicose, se ele vai gostar de oxigênio, que é o que a gente chama de provas bioquímicas. Olha, eu recebi um líquor. E nesse líquor apareceu lá na minha lâmina Diplococcus gram-negativo. Então, eu já sei que é Neisseria. Eu vou crescer no meio seletivo para Neisseria. Eu vou crescer no Thayer Martin. Professor, eu vou ficar sabendo isso já essa semana? Claro que não, né, gente? Quando que vocês vão ficar sabendo disso? Até o final do ano, se Deus quiser. Professor, é muito difícil. Não, não é. A garantia sou eu. Não é difícil. Eu vou repetir tanto. Eu falo isso toda aula, né? Que vocês vão aprender. Eu tenho certeza que todo mundo já aprendeu coloração de grã. Semana que vem vai ter o que de novo? Coloração de grã. Semestre que vem na aula de microclínica vai ter o que de novo? Coloração de grã. Vocês vão aprender. Na marra, tá? Na marra vocês vão aprender. Os ágares que a gente vai utilizar, os caldos, os meios de cultivo, vocês também vão aprender. Um ou outro, às vezes muito especial, se vocês precisarem, né, de uma cola, sempre tem um manual que vocês podem usar. Vocês não vão passar aperto, não. Fiquem em paz. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui, ó, com o nosso primeiro agar, nosso agar sangue. O agar sangue, ele é sólido ou líquido? Sangue eu já vou falar, Gabriel. Sólido. Perfeito. Calma aí que eu vou te responder, tá? Então, ele é agar, ele é sólido. Ele é quimicamente conhecido ou ele é complexo? Complexo. Por quê? Por que, Alice? Por que, João? A Luísa, conhecido não, é complexo, por causa do sangue, tá? Como que eu preparo esse agar se eu for preparar ele no laboratório? Nossa, minha canetinha tá tremendo, eu preciso calibrar ela. Eu vou ter água aqui, eu coloco um agar base, certo? Autoclavo. Tem que ficar estéreo, lembra? Na hora que isso aqui tá quase esfriando, e tem que estar quase esfriando já, mas sem solidificar, a gente adiciona sangue. Usa-se muito sangue de carneiro, mas pode ser qualquer sangue, gente. Não tem muito problema, não. Já doei meu sangue para fazer isso. Por que isso aqui tem que estar quase esfriando? Porque se eu colocar com isso aqui quente, numa alta temperatura, as hemácias vão romper. E não pode, tá? Para ser agar sangue, eu quero as hemácias íntegras. Porque eu quero ver o que depois? Ó, isso daqui, ó, hemólise. Esse agar, então, é um agar que a gente usa para ver hemólise. E se eu quero ver hemólise, que é a ruptura das hemácias, a minha hemácia tem que estar íntegra. Então, eu espero a temperatura baixar, coloco o sangue. Se eu colocar quente, vai hemolizar tudo e eu não tenho mais agar sangue. Então, ele é complexo por causa disso, porque eu estou adicionando sangue. O meu sangue é igual ao sangue da Arlete? Arlete, falei seu nome que eu estou vendo sua carinha aqui, tá? Não, não é. A Arlete é fit e eu gosto de cerveja de hambúrguer. Então, eu tenho triglicérides alto, o triglicérides dela é baixo. As duas vão fornecer fonte de gordura, mas eu forneço mais do que a Arlete. Isso não dá para controlar. Vai depender de quem que foi essa amostra de sangue. Não, por isso que ele é complexo. Mais uma coisa, vamos lá. Ele é seletivo ou ele é diferencial? Já falei a resposta desse, hein? A parte da autoclave, ó, você vai preparar um agar base, pode ser um agar Miller-Hinton, um agar branquinho, transparente. Preparou lá, água, pó, misturou, dissolveu, autoclava, para esterilizar, porque todo meio de cultivo tem que ser estéreo. Autoclavei, tirei da autoclave, eu vou plaquear na placa de Petri. Antes de plaquear, eu vou esperar a temperatura baixar e coloco sangue. Por que tem que esperar a temperatura baixar? Porque senão vai hemolizar. E eu não quero. Eu quero hemácias íntegras. Abaixou a temperatura, coloquei o sangue, misturei. Agora eu vou plaquear. E ele vai solidificar o restante, tá? Ele vai ser sólido ali a partir de 40. Sempre antes, tá? O sangue, Rafael, ele faz parte da composição do agar. Então, parte da composição desse agar é ter sangue. Para que esse sangue tá lá? Para a bactéria comer esse sangue, se ela gostar de sangue. Porque pode ser que ela não goste de sangue. Por que ela pode gostar de sangue, gente? Porque lá dentro tem um monte de glicose dentro da hemácia. Lá dentro tem um monte de quê? Um monte de hemoglobina, proteína de fácil acesso. Então tem um monte de bactéria que gosta. Mas e aí, ó? Ele vai ser seletivo ou diferencial?
Diferencial, perfeito. Tá todo mundo acompanhando a aula. Por que ele é diferencial? Olha só, gente, eu tô vendo uma característica da bactéria. Tá vendo? Ó, eu tô vendo uma característica da bactéria. Não cresceu 3 bactérias diferentes aqui? Só de olhar eu não consigo ver que tem 3 bactérias diferentes? Ou então vamos ver aqui, ó, essa bactéria não é diferente dessa? Bem diferente? E as duas estão em agar-sangue. Começaram a entender o que é um agar diferencial? Só o fato dela ter crescido ali, ó, eu já tô vendo uma característica de crescimento. Olha como essas bactérias são diferentes crescendo nesse meio de cultivo. O que isso está contando para mim? Que não são as mesmas bactérias. Que na placa que tem bactéria branca eu tenho uma espécie e nessa placa que eu tenho essa bactéria aqui que está meio esverdeada eu tenho outra espécie. Só de eu olhar para o agar. Cara crachá, eu não preciso fazer mais nada. Ele é seletivo? Que foi a pergunta do Rafael lá atrás. O que vocês acham? Seletivo esse agar? Sim? Não? Gostei. Mais gente aí respondendo. Não. Isso aí, não são, tá? Eles não são seletivos. Eles vão ser só diferencial. Qualquer bactéria cresce aí, exceto bactérias fatidiosas. Mas aí não é culpa do agar. O agar é bom, o agar é nutritivo, ele é rico em fonte de nutriente. Ele não tem inibidor de crescimento, tá? Não tem nenhum inibidor de crescimento. Então, ele permite que todo mundo cresça. As bactérias que não conseguirem crescer aqui é porque são extremamente fatidiosas. O que são bactérias muito fatidiosas? Que precisam de muita exigência nutricional, mais do que esse agar consegue oferecer. Que é difícil, tá? Se você pegar esse agar sangue e fazer assim, ó. Se você fizer assim com o seu agar sangue no ar, ele vai crescer um monte de coisa, inclusive fungo. Fungo cresce aí, bactéria gram-positivo, bactéria gram-negativo, diplococcus gram-negativo, se for meningites. O gonorreia é um exemplo de que não cresce. Mycobacterium não cresce, tá? O Mycobacterium não cresce porque ele precisa do Lowenstein-Janssen. Então, a gente tem algumas exceções, mas que são bactérias muito, muito, muito exigentes nutricionalmente. Não. A Poliana perguntou se o agar que compra pronto precisa autoclavar. Não, ele vem estéreo. O que você vai fazer com ele? Colocar na estufa para fazer controle de qualidade, certo, Rafael? Veio lá, ó, 10 plaquinhas. Uma plaquinha você coloca na estufa para garantir que ele não veio contaminado. Só isso. Bom, o que eu consigo ver aqui de característica diferencial desse agar? Hemólise. Então, o que eu estou vendo? Que eu falei lá no slide anterior. Eu estou vendo se essa bactéria que eu coloquei nesse meio de cultivo possui alguma enzima que faz hemólise. Normalmente são toxinas. São hemolisinas que têm função de toxina numa infecção. Então, isso aqui ainda mostra para mim que se eu pegar uma infecção dessa bactéria, essa bactéria vai liberar hemolisina no meu sangue, em mim, tá? Eu tô vendo isso. Então, a bactéria começou a crescer, o agar tá gostosinho para ela. Durante o crescimento dela, ela libera essas hemolisinas no meio de cultivo. Essa hemolisina liberada, secretada, começa a comer hemácia, né? Romper a hemácia para a bactéria pegar o que está dentro lá e crescer mais. E como que eu vou enxergar que a bactéria está rompendo essas hemácias, que está tendo hemólise? Porque forma um halo de hemólise. A gente fala isso mesmo, ó, halo de hemólise ao redor. Aqui eles desenharam que é o nome da hemólise, tá? Então, a gente tem as bactérias que são beta-hemolíticas. Por isso que tá um Bzinho aí, ó. Bactérias beta-hemolíticas, igual vocês estão vendo aqui, só a ação da bactéria. Você vai pegar a placa, Eduardo, vai olhar lá, vai estar hemolizado. Então, você já vai bater o olho lá e falar assim, olha, essa bactéria é beta-hemolítica. O que significa uma bactéria hemolítica? Que quando ela está crescendo, vamos fazer uma bolinha única, ela come muita hemoglobina, muita hemácia. Então, eu vou ter aqui, ó, um halo, que a gente fala que é um halo de hemólise total. Você olhando ali, ó, você já vai falar assim, nossa, essa bactéria gosta muito de hemácia. Ela destruiu todas as hemácias que estavam ao redor, sem destruir o agar, porque essa é a sacada do agar-agar. O agar-agar, ela não destrói. Ela destrói todas as hemácias e o agar fica lá sólido. Como ela destruiu todas, ela libera muita enzima hemolítica.
a gente vai classificar essa bactéria como beta-hemolítica, que é a bactéria que faz hemólise total. Então, fez hemólise total, não sobrou nada. Você levanta o agar assim, ó, do outro lado você vê transparente. Fica transparente o agar. Isso ajuda no diagnóstico muito. A gente tem duas bactérias que são beta-hemolíticas, que são os streptococcus do grupo A e do grupo B, que é o causador de infecção de garganta e o que é transmitido para o recém-nascido na hora do parto. O diagnóstico começa aí. Olhei lá, ó, beta-hemolítico, opa, streptococcus do grupo A ou do grupo B. Outras bactérias fazem hemólise? Faz. Staphylococcus aureus também. Mas quando eu enxergar isso daqui, eu já vou ter, ó, um indicativo. A bactéria gosta de comer hemácia. E toda bactéria gosta? Não. E eu vou conseguir enxergar isso também, porque esse agar é diferencial. Aqui, ó, eu tenho aqui, a gente fala que é gama hemolítica. Gama hemolítica, ó, não faz hemólise. Vocês estão vendo que não tem halo de hemólise? Olha aqui de novo. Nessa placa de cá, ó. Estão vendo que não tem hemólise? A bactéria cresceu, o meio não é seletivo, então ela cresce. Mas ela não fez hemólise. Beleza, ela não tem hemolisina, é uma característica dela. O meio continua sendo diferencial. Tá me contando agora que a bactéria não é hemolítica. Quem que é uma bactéria que está aqui nesse grupo? Enterococcus. Opa, ó, será que não é o Enterococcus? Essa daqui, ó, ela já é uma bactéria que não está lá nem cá. Quando a gente fala que é alfa-hemolítica, a gente fala que ela é uma bactéria de hemólise parcial. Então, ela gosta de comer hemácia, mas nem tanto assim, tá? É igual eu com chocolate. Eu gosto de chocolate preto. Eu como branco? Como, mas eu nem gosto tanto assim. Vou comer porque tá lá, entendeu? Então, não vai ser aquela fome de comer uma barra inteira de chocolate. Vai comer 3 quadradinhos, tá feliz e contente. Apesar que eu não gosto muito de chocolate nenhum, mas só pra vocês entenderem, tá? Então, ela gosta, mas mais ou menos ela gosta. Mais ou menos. Ela tem pouca concentração de enzima hemolítica, ela não tem muita. E aí vai ficar esverdeado, porque ela não vai conseguir fazer ruptura completa daquela hemácia que está ao redor dela. Então, vai fazer um halo incompleto esverdeado, não chega a ficar transparente. Então, essa bactéria é alfa-hemolítica. Isso ajuda a gente? Ajuda. A gente tem umas bactériazinhas que é do grupo dos Streptococcus viridans, que o nome até vem disso, verde, tá? Que dentro desse grupo aí tá o pneumococcus, o Streptococcus pneumoniae, que causa pneumonia, que fica verdinho. Olha lá o indicativo para mim já de quem que é o possível patógeno daquela amostra. Vai crescer todo mundo, mas a carinha, né, a característica diferencial desse agar me ajuda. Não necessariamente, Rafael. Ele perguntou assim: mudaria a velocidade de crescimento? Não necessariamente. A gente vai falar sobre velocidade de crescimento daqui a pouco, se der tempo. Só a cor. Por que não necessariamente? Às vezes, essa bactéria que está aí, ela não gosta de hemácia, mas tem glicose, tem ureia, tem nitrogênio, tem todo o resto que ela gosta. Ela vai comer o resto, vai largar a hemácia. Por isso que ele é diferencial, porque está mostrando para mim exatamente o que ela gosta de comer. Tá? Não é uma mudança de cor, é uma presença de halo. Você vai ver que é um halo, ó. Vamos ver de cá. Essa aqui, então, já mostrei para vocês, tá branquinha, zero halo. Não tem halo. Essa aqui é o gama hemolítica. Não tem halo, tá tudo íntegro, todas as hemácias estão lá. Do mesmo jeito que o meio tava, ele continua, só cresceu bactéria em cima. Olha essa daqui, gente, ó. Isso é um halo completo de hemólise, estão vendo? Essa daqui agora é uma bactéria que eu vou falar que é beta-hemolítica. A bolinha, para quem ainda não enxergou, isso aqui só é a colônia. Todo esse resto aqui de alteração que vocês estão vendo não é bactéria, é falta de hemácia. Nem tem bactéria aí. Ela foi liberando a enzima dela, que foi destruindo as hemácias e foi ficando transparente. Ó, de novo, ó, só isso daqui que é bactéria. Esse resto aqui, ó, é tudo resultado de hemólise. Não tem bactéria aí. Na verdade, está faltando é hemácia. Tudo bem? Todo mundo entendeu o agar-sangue? Posso passar? Vamos falar muito ainda de agar-sangue, tá, gente? Obrigada. Ó, aqui tem mais, ó. A gente tem aqui uma beta-hemólise. Isso aqui é um Staphylococcus aureus. Aqui também. Aqui a gente tem gama-hemólise. E aqui a gente tem gama-hemólise.
Então, só bater o olhinho ali, ó, já sei. E se você olhar, ó, essa bactéria é diferente dessa. Não é a mesma bactéria, certo? Eu não tenho a mesma, eu acho que o de baixo é Streptococcus, né? Então, eu tô olhando aqui e eu já sei que são bactérias diferentes. Todo mundo cresce. O coisa tá na frente. Todo mundo cresceu, mas são bactérias diferentes. Então, Staphylococcus aureus é beta-hemolítico, Enterococcus fecalis vai ser gama-hemolítico. O que mais que eu tenho de cá? Que é Streptococcus o quê? Staphylococcus sem ser aureus também vai ser gama-hemolítico. E o Streptococcus pyogenes, que é agente etiológico de infecção de garganta, beta-hemolítico. Matou todas as hemácias ao redor. Professora, você falou muito rápido esses nomes, eu não peguei. Tudo bem, gente, nome ainda não precisa decorar. A professora usa os nomes para vocês entenderem os conceitos, não precisa decorar ainda o nome. Mais uma vez aquela figurinha, ó, beta, alfa e gama hemolítico, hemólise total, hemólise parcial e não fez hemólise. Um agar diferencial. Perfeito. Lindo, maravilhoso. E agora, gente, eu tenho um agar choque. Sólido ou líquido? E aí? Nossa, veio de 7 mensagens. 8. Sólido. Falamos agar, é sólido. Porque falou agar, tem agar, que é a gelatina, tá bom? Falou agar, sólido, tem a gelatina. Se não tiver, a gente vai falar que é caldo. Aí ficou líquido. Quimicamente conhecido ou complexo? Minha filha respondeu aqui. Quimicamente conhecido ou complexo? Complexo, perfeito, tá? Todo mundo acertou. Por que ele é complexo? O que tem aqui? O que eu adicionei nesse agar chocolate? Alguém? Por causa... Alguém mandou lá dentro já, no direct, a Suelen. Muitos nutrientes? Não. O que eu adicionei aqui? Chocolate? Alguém tinha que responder chocolate. Vocês ouviram minha filha respondendo, né? Tem duas aqui participando da aula. Não é chocolate. O nome é por causa da cor. Alguém falou no privado. A Suelen mandou para mim no privado. Ela acertou. O que a gente adiciona aqui é sangue também, tá? Qual que é a diferença? Vamos lembrar lá, ó. Erlenmeyer, tá? Agar base. Eu vou adicionar sangue. Que hora agora? Na hora que ele estiver quentão. Agora eu quero que as hemácias se rompam. Esse agar não é, para mim, um agar que vai ser diferencial, tá? Ele não vai ser diferencial. Ele não vai me dar característica de hemólise. Ele não serve para isso. Esse agar serve para ser promíscuo, para fazer qualquer um crescer. Entendeu? Esse aqui cresce todo mundo, porque ele é muito gostoso. Por isso que eles deram o nome de chocolate. Ele é muito, muito, muito rico nutricionalmente. Quando eu jogo sangue, o agar já ficou delicinha para a bactéria. Porque pensa comigo, ó, joguei o sangue lá, ó, já ficou delicinha para a bactéria. Porque eu já tenho os aminoácidos que estão no meu plasma, eu já tenho as proteínas que estão no meu plasma, eu já tenho a glicose, eu já tenho triglicérides, tudo que está lá no meu plasma já está disponível para a bactéria. E para aquelas que fazem hemólise, ainda tem o que está dentro da hemácia. Já vou falar, tá? Vocês estão mandando aí, eu tô lendo. Já vou responder para vocês. Agora, o agar chocolate, eu tenho tudo que estava no plasma, então já ficou delicinha para a bactéria, ó. Delicinha, porque eu já tenho. E além disso, as hemácias romperam. Então, todo aquele conteúdo de glicose e de proteína que tinha no intracelular tá lá para a bactéria comer, sem ela fazer nenhum esforço. Bactéria beta-hemolítica cresce aí? Cresce. Só que eu não vou ver a beta-hemólise. Por quê? Porque esse agar é muito gostoso. Bactéria todas que eu falei até agora, tirando a tuberculose, cresce aí. Aí cresce Neisseria, cresce gram-positivo, cresce gram-negativo. Então, se você tá com uma bactéria que não tá crescendo a bichinha, é agar chocolate, porque ele é o gostosinho. Tem tudo que você achar de bom, tem. A bactéria vai ficar feliz e contente, muito nutrida. Certo? Aí vocês começaram, ele é diferencial, ele é seletivo, não sei o quê. Se cresce tudo, ele pode ser seletivo? Cresce tudo, até fungo.
Não. Então, ele não é seletivo, tá? Não é seletivo. Não é. Porque cresce tudo. Olha essa bactéria cresceu. Vocês estão vendo alguma característica do metabolismo dela nesse meio de cultivo? Ele ser gostoso é por causa das hemácias rompidas e fica nessa cor, tá? A hemácia rompida que dá essa cor de chocolate. Mas vocês estão vendo alguma característica diferente ou estão vendo colônias? Coloninhas brancas, né? Colônias. Então, gente, ele é não seletivo e não diferencial. Tudo bem, pode ser. Não tem problema, tá? Quando que você vai usar o choque, Matheus? Quando você está com uma bactéria que você já sabe que ela é mais exigente nutricionalmente. Ou então, hoje em dia, a gente usa muito para automação mesmo. Porque automação, a gente pode burlar um monte de fase de identificação. Depois a gente vai ter aula de automação semestre que vem. O que acontece na automação? É assim, ó, chegou uma amostra lá para você, uma urina. É que urina é outra etapa. Vamos mudar de amostra. Chegou uma secreção pulmonar. Eu venho aqui, eu tenho agar-chocolate. Agar-chocolate é ricão. Então, eu já meto aqui, ó, a secreção pulmonar, para garantir que vai crescer, porque cresce tudo. E aí, quando a gente faz automação, a gente para aqui a parte manual. Não terminou a identificação, a gente para a parte manual. Porque aí eu pego isso daqui agora e jogo lá no meu analisador de microbiologia, que é o espectrofotômetro de massa, uma espectrometria de massa, é um EM. Aí, esse espectrômetro de massa, não sei se vocês já ouviram falar ou não, dá uns tiros de raio laser aqui na bactéria e analisa o que sobe de fragmento. E aí, de acordo com a leitura dessa fragmentação aí, ele vai te falar quem que é a bactéria. Você não vai precisar continuar as etapas. Existe um banco de dados. Ele compara os fragmentos com o banco de dados e te fala, ó, a bactéria que está aí é João e Maria, tá? Então, mas essa parte de cultivo a gente não perdeu. Então, o agar-chocolate é uma boa opção para quem tem automação, porque aí você vai garantir que qualquer coisa cresce. Aí você separa lá uma colônia e pronto. Por que ele não é diferencial? Alguém perguntou aqui no privado. Olha só, quando você olha para essa placa, a gente está vendo crescimento de colônia. Mas o agar, ele era marrom, ele continua marrom. Ele não mudou de cor. Não mudou de cor. Então, eu não estou vendo nenhuma mudança no agar. Eu não estou vendo halo, eu não estou vendo mudança de cor, não estou vendo formação de gás, não estou vendo nada. Então, do jeito que eu estou vendo aqui, ó, só significa que a bactéria cresceu. Eu não consigo ver nenhuma outra informação além disso. Eu consigo ver algumas coisas da colônia, uma colônia pequena e branca. Mas não é uma característica metabólica, não é uma característica diferencial. Então, por isso que ele não é diferencial. Olha a diferença aqui do sangue. Essa bactéria é diferente dessa, que é diferente dessa. Tô vendo hemólise. A característica diferencial aqui é hemólise. Aqui não, cresceu. Não tô vendo nenhuma característica. Geraldo, a gente faz a análise de bactéria por automação por espectrometria de massa. Você vai achar como EM, espectrometria de massa. Agora deu um branco. Espectrometria de massa. É isso aí. Super facinho de trabalhar. O difícil só é calibrar. Tá bom? O difícil é só calibrar. Bom, mais um, ó. Agar deficiente em cisteína, lactose e eletrólitos, que a abreviação é CLED, ó. Cisteína, lactose, eletrólitos, deficiente. De novo, cisteína, lactose, eletrólitos, deficiente. Agar, CLED. O que pode ser usado para meningite? O agar chocolate, Poliana? Se for, sim. Pode sim. Só vai crescer se for bacteriana. Se for viral, não cresce. Tá? Vírus não cresce em meio de cultivo assim. Por quê? Olha que pergunta boa para a prova. Vírus não cresce em meio de cultivo assim. Por quê? E agora? Vocês me perguntam, eu pergunto, eu passo a bola. Alguém tem ideia de por que não cresce? Por quê? Intracelular obrigatório. Quase isso, tá, Thales? Ele é intracelular obrigatório e esse meio não tem célula. Mesmo quando tem hemácia, não tem como o vírus invadir a hemácia, então ele não cresce. A gente não vai enxergar crescimento viral aí. Para crescer vírus em meio de cultivo, tem como? Tem.
Mas a gente faz cultura de célula. A gente não vai ter nada disso de agar, a gente vai ter um monte de célula lá para o vírus entrar. Bom, vamos lá então. Esse agar, que é deficiente em cisteína, lactose e eletrólitos, a gente chama ele de agar-CLED. Muito utilizado na rotina de urina. Ele é sólido ou ele é líquido? Sólido, perfeito. Quimicamente conhecido ou complexo? Não, esse não. Esse aqui é quimicamente conhecido. Eu até sei, ó, que ele é deficiente em cisteína, lactose e eletrólitos. Então, ele é quimicamente conhecido, tá? Vamos lá, o que mais? Seletivo ou diferencial? Seletivo. Seletivo? Será que ele é seletivo? Vamos ler as informações? Meio que permite o crescimento de gram-positivas e gram-negativa. Empregado para isolar e quantificar micro-organismos gram-positivos, gram-negativos e leveduras. Ele é seletivo? Não seletivo. Ele permite o crescimento da maioria dos patógenos. Tá? Complexo, Rafael, é quando tem alguma coisa além da base química daquele meio. Então, vamos supor, isso quando a gente faz manualmente, porque hoje em dia compra tudo pronto. Eu vou fazer um agar sangue, eu vou pegar um agar quimicamente conhecido, que é o Miller-Hinton, que eu sei exatamente o que tem. Quantas gramas de cada nutriente tem. E adiciono sangue. O sangue é variável entre as pessoas, aí ficou complexo. Porque agora eu não sei mais o que tem lá. Entendeu a diferença? Então, gente, esse aqui ele é não seletivo, ó. Cresce gram positivo, cresce gram negativo e cresce levedura. Aí alguém pôs assim, ó, só o E. Mas por quê, né, professora? Como assim? Ele não é deficiente de um monte de coisa? É, mas ele tem as outras coisas que as bactérias precisam para crescer. Essa deficiência desses eletrólitos, dessa cisteína, dessa lactose, serve para inibir a formação do véu de proteus. Não é para inibir o crescimento. Quem leu, às vezes, ficou, né? O véu de proteus é uma bactéria gram-negativa que, quando ela cresce em agar muito rico, ele cresce fazendo umas ondinhas, assim, ó. E se tiver outra coisa ali, você não enxerga, porque ele faz um tapete, tá? Ele faz um tapete ali, um véu de proteus. Essa bactéria é um bacilo gram-negativo, é uma enterobactéria, causa infecção do trato urinário, principalmente em meninos na fase jovem. Só que às vezes ela contamina. E aí atrapalha tudo, porque forma esse véu de proteus, você não consegue ver mais nada. Então, o CLED, na verdade, essa deficiência dele só inibe isso, mas não inibe o crescimento. Se eu tiver proteus na minha amostra, ele vai crescer, mas aí ele não cresce em véu, ele cresce assim, ó. Cresce em colônia. Por que cresce em véu? Porque é uma bactéria que anda muito. Ela tem muita motilidade, ela sai e sai deixando rastro. Tá? Como ela não vai conseguir fazer isso por causa da deficiência dos eletrólitos, ela vai fazer só, ó, colôniazinha. Pronto, garanti. Então, ele não é seletivo, ele cresce tudo. A gente usa ele muito também para fazer quantificação, ó, de unidade formadora de colônia por ml em urina. A gente vai falar disso aqui na prática e semana que vem, eu acredito. Semana que vem não, 15 dias na teórica. Porque não vai dar tempo hoje, já estou percebendo, já estou flagrando. Por quê, gente? Porque como ele não é muito gostosão, não cresce tão rápido. Então, quando eu quero quantificar quantas colônias eu tenho por ml na amostra de urina, ele é um bom agar. E isso vai ser importante, porque se eu tiver 10 à quinta unidade formadora de colônia, que nada mais é do que bolinha, tá? Quando a gente fala 10 à quinta unidade formadora de colônia, 10 à quinta bolinha. Por ml é infecção, é itu. Se eu tiver 10 à terceira, não é. Porque aí é contaminante da coleta, é contaminante da mão, é contaminante da flora, tem pouca bactéria. Eu vou explicar por quê depois, tá? Mais pra frente. Então, quando a gente precisa contar, esse é um bom agar. Porque as bactérias não vão crescer muito loucas, não vão ficar enlouquecidas crescendo, porque ele é um agar mais pobrinho. Ele não tem inibidor de crescimento, mas ele é um agar mais pobrinho, então elas crescem mais controladas. Não vão forrar esse agar de bactéria. E ele é diferencial?
Sim ou não? O que vocês acham? Agora tem que chutar. Ó, vou ler aqui uma informação. Visualiza a fermentação de lactose. Isso aqui não é uma característica? Se consegue ou não fazer alguma coisa? Sim, então ele vai ser diferencial. Então, o agar-clad, ele é sólido, ele é quimicamente conhecido, ele não é seletivo e ele é diferencial. Quando eu fiz faculdade, ele não era diferencial, ele só era seletivo, tá? Quer dizer, ele não era diferencial e nem seletivo. O agar-clad era o agar universal que a gente falava. Tudo que a gente ia cultivar, a gente começava nele. O que fizeram depois? Colocaram um indicador de pH no agar. Simples assim. E aí, além dele não ser seletivo e poder crescer de tudo nele, ele começou a mostrar para a gente quando uma bactéria fermenta ou não lactose. Vamos ver como é que a gente enxerga isso? Todo mundo aqui é bacilo gram-negativo, cresceu nesse agar. Ele é não seletivo, então todo mundo cresceu. Só que esse agar, olha a cor que ele era, ó, verdinho. Esse aqui tá verdinho com a bactéria crescida aqui, não tá? Ó. Então tem as colônias e ele continua verde, concorda? Agora esse aqui, ó, cresceu a bactéria, mas o agar magicamente ficou amarelo. Tá vendo a diferenciação? Não é diferente? Olha só, esse agar não tá diferente desse? É o mesmo agar, mas eles estão diferentes. Isso é característica diferencial. Por que tá diferente? Porque esse aqui é lactose negativo e esses dois aqui são lactose positivo. Exatamente, fermentou a lactose. Pseudomonas não gosta de fermentar lactose. Então, ela cresceu, mas ela não alterou o pH do meio, porque ela não gosta de fermentar lactose. A E. coli e a Klebsiella, que também são bacilos gram-negativos, já gostam de fermentar lactose. Aí, na hora que a lactase age aqui na lactose, vai formar um ácido, e esse ácido muda o pH do meio. No meio tem um indicador de pH, ele sai do verde para o amarelo. Eu estou vendo, então, uma característica do metabolismo. Então, eu já sei que a bactéria que cresceu aqui é lactose positiva. Ou eu já sei que a bactéria aqui não gosta de lactose, não fermenta lactose. Tudo bem até aqui? Vamos te falar pelo menos mais um. Olha que lindo. Esse aqui foi bom que eu já falei. Esse não é novidade, né? Esse aqui a gente já falou algumas vezes. Agar-sal-manitol. Sólido ou líquido? Sólido. Ela não acerta uma, minha filha. Ela chuta tudo errado. Isso porque assiste minha aula todo dia. Quimicamente conhecido ou complexo? Ele tem sal e ele tem manitol. Já vou responder. Quimicamente conhecido. Não adicionei nada, tá? Bonitinho. Seletivo ou diferencial? Já falei lá nos primeiros slides. Minha filha acertou esse. Ele é seletivo ou diferencial? Seletivo. Ouviram a cola aí? Seletivo. Uhum. E ele é diferencial. Perfeito, tá? Todo mundo tá acertando. Não, pior não é isso não, Eduardo. É que eu fico incentivando essas meninas a fazer curso da área da saúde. Eu não queria que nenhuma fizesse curso da área da saúde, nem medicina. A gente tem que amar muito para ser profissional da área da saúde. A gente sofre muito, trabalha muito, cuida de vida. Aqui em casa os dois são da área da saúde, né? O pai e a mãe. Então, assim, isso aqui é vocação. Eu queria que elas não tivessem essa vocação, que elas fossem ser youtuber, ganhar dinheiro, sabe? Sem ter vocação para a área da saúde. Infelizmente, a gente gosta, né? Eu falo isso sempre com a professora Camila, vocês conhecem ela? A desgraça é que a gente gosta disso, né? A gente gosta. Fazer o quê? A gente gosta, então a gente está aqui na luta. Vamos lá. Por que ele é seletivo e diferencial? Ele tem sal. Toda bactéria gosta de sal? Não, tá? Quem gosta de sal? As halófilas. Então, ele é seletivo porque só vai crescer bactéria que for halófila. A gente tem duas bactérias halófilas que a gente vai estudar, que são as que eu vou falar hoje, e o Vibrio cholerae, que não cresce nesse meio. Ele tem um meio específico que chama TCBS, então larga o Vibrio lá para frente, para o semestre que vem. A halófila, que a gente usa esse meio de cultivo para crescer, são os estafilococos.
Quando eu falei de halófilos, eu já falei isso. Então, se for Staphylococcus, vai crescer aqui. Se não for, não vai crescer. Só que só o crescimento me conta para mim que ele é Staphylococcus. Ponto final. Beleza, seletivo para bactérias halófilas, Staphylococcus. Professora, cadê o diferencial aí que você ainda não falou? Aqui, ó. Meio de cultivo rosa, meio de cultivo amarelo. É o mesmo meio, ó, tá até na mesma placa. Não tá diferente aqui e daqui? Tá. Então tá me dando uma característica diferencial. Cresceu, professora? Cresceu, é o manitol, é o que eu ia chegar lá. Cresceu aqui bonitinho, então é estáfilo. Fechou. É estáfilo, cresceu. Professora, aqui também cresceu, então é estáfilo. São bactérias diferentes, tá vendo que o meio tá diferente? Só que essa bactéria aqui de baixo, o cresceu é que viu o Cleminho, tá, Rafael? Viu o Cleminho, cresceu. Não, tá? Elas não vão misturar. Só se crescer uma por meio da outra, mas aí aqui foi uma coisa controlada, foi feita de propósito para tirar foto. A gente não vai ter as duas bactérias no meio junto. Aqui foi feita assim para fazer a foto e mostrar a característica diferencial. Olha aqui, ó, o que rolou. Esse meio aqui ficou amarelo e ele normalmente ele é rosa, a cor natural dele. Por que ficou amarelo? Porque esse cleminho aqui de bactéria que cresceu aqui, quando estava crescendo, hidrolisou manitol. Gostou do manitol, comeu manitol. Mudou o pH do meio, tem um indicador de pH aqui, teve a conversão da cor, foi de rosa para amarelo. Então, essa daqui, de baixo, ela é halófila e ela é manitol positivo. Prazer, Staphylococcus aureus. Essas daqui são as Staphylococcus que a gente fala não áureos, que vocês vão começar a ler e estudar. Vai estar escrito Staphylococcus coagulase negativa, tá? Coagulase negativa. Aqui um exemplo é epidermides. Isso é útil, gente, muito útil. A gente vai falar depois do set de identificação de bactérias gram-positivas, e aí a gente começa fazendo Lagran, deu Coccus gram-positivo. Então, belezinha, ó, fiz Lagran, Coccus gram-positivo. A gente vai fazer uma tal de catalase. Lembra que eu contei para vocês da catalase? Isso aqui não é a aula de hoje. Catalase positiva é Staphylococcus. Eu cresço aqui, ó. Ficou amarelo, Staphylococcus aureus. Em 3 passos eu fiz o diagnóstico. Então, é muito importante a utilização desse agar salmanitol. Quer ver onde mais vocês vão usar bastante agar salmanitol? Para quem quiser fazer TCC em microbiologia. Quer fazer TCC em microbiologia? Ai, professor, eu queria analisar a contaminação das mãos. Ai, eu queria analisar a contaminação do celular. Queria analisar a contaminação de assento de ônibus. Já fiz tudo isso. Analisar a contaminação de jaleco. De tudo isso está contaminado normalmente por Coccus gram-positivo, que são as bactérias mais frequentes na nossa pele. E aí, o que a gente faz normalmente? Já chucha ali no salmanitol e já separa quem está infectado com Staphylococcus aureus. Porque se já cresceu e ficou amarelinho, pronto, o coccus que estava lá é Staphylococcus aureus, que é patogênico. O resto tudo é epidermites, é de pele, não tem problema, larga para lá. Então, para quando você quer usar Staphylococcus aureus, ó, sucesso. Isso, tá? A Suelen perguntou se o CLED é diferencial porque ele fica diferente para bactéria diferente. A mesma coisa é aqui, ó, tá? Ele ficou diferente, então ele tem bactérias diferentes. Vou fazer em biomol para sofrer menos com os nomes. Você que pensa que você vai sofrer menos, você não viu nada ainda em biomol, tá? Vocês tiveram aula, mas aquilo lá é só uma introduçãozinha. Em bioeng, vocês vão sentir mais o gostinho. Depois biomedicina entregada, mais o gostinho, tá? Micro, Rafael. Olha que eu sou doutora em biologia molecular. Lá vim do mesmo lugar, Giovanni. A gente é cria do mesmo lugar. Micro, você enxerga. Eu, Giovanni, o Márcio, todo mundo é no meu lugar. Você enxerga. Eu tô vendo a bactéria. Olha só, olha que lindo. Eu olhei esse meio de cultivo, eu já sei que é Staphylococcus aureus, eu não preciso fazer mais nada. Biomol, você não enxerga nada. Você pipeta água com água, com água, com água, com água. Aí depois você faz uma digestão daquilo, corre um gel de agarose e reza para aparecer uma banda, que você nem sabe o que tá lá, porque você só pipetou água. E aí fala, amplificou o DNA, tá aqui. Só que você não viu nada o tempo inteiro, você faz às cegas. Aqui não, ó, você viu.
Você tá vendo? Eu olhei para aquela bactéria e falei, Staphylococcus aureus. Lá é fé, biologia molecular é quase fé. Lá você vai olhar a banda e falar, será que essa digestão deu certo? Será que esse fragmento aqui tá no KDA certo? Nossa, ficou um pouquinho para cima. Será que foi o tampão? Será que correu direito? Será que eu tirei antes da hora? Aí tem 1000 possibilidades de ter dado merda. Aqui não, cresceu Staphylococcus aureus, fechei. Não tenho que sofrer. Depois dessa desmerecida na disciplina em que eu sou doutora, intervalo, tá bom, gente? Daqui 20 minutinhos a gente volta e continua. Vou dar um jeito aqui nessas meninas. Rafael, continua com seu sonho de biomol, tá? Eu que não curto muito, porque, ai, é muito abstrato.